palavra que permeia a vida e a história. Naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram e disseram que tinham visto anjos e que eles afirmavam que Jesus já estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e não encontraram as coisas. Encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus se fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuía. Isso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Hoje nos reunimos com a comunidade de João. Talvez a nossa oração começa: "Não fuja, vós também, para Emaús." Hoje não são poucos que olham para a igreja, para a nossa realidade de fé com pessimismo e decepção. Não há aqueles que acreditam que somos uma igreja dinâmica, fiel a Jesus, verdadeiramente empenhada na construção de uma sociedade mais humana. Não olham mais a gente com esse olhar. E talvez não sejamos tão presença dessa construção. Somos vistos e nós mesmos nos vemos excessivamente preocupados com defender uma moral obsoleta, pouco mais interessante e que talvez não tenha nada a ver com a sociedade de hoje. Fazendo mais pesoso o viver, tentando recuperar, com toda essa tentativa, essa tratativa, essa ofensiva, uma credibilidade mesmo que baixa. Parece que essa é a grande movimentação que fazemos. Somos, de fato, e quase somos vistos como uma instituição condenada, raramente capaz de ajudar já a esperança no coração humano. Somos muitas vezes, e vivemos isso internamente, uma experiência triste, uma experiência cansativa. Parece que, como se havia no passado, que o oposto ao povo cristão é um povo triste, mas parece que nós cristãos somos de fato um povo triste no caminho dessa história.
A tentação fácil é como os discípulos de Emaús, fugir. Alguns já fizeram isso há muito tempo. E hoje ressoa na sociedade que não, com orgulho, né, que não acreditam em Deus, que não há igreja, ou se acreditam em Deus, que não fazem sentido a igreja, que de fato ninguém percebe que hoje é possível uma adesão. E quanto a uma adesão um pouco fora de si, uma adesão quase que mesmo que uma necessidade de algum abuso de uma droga psicótica. Parece que é um pouco isso. Quanto há essa necessidade de igreja, há uma necessidade de alguma coisa toxicômica, usar-se de uma droga para sair desse mundo, entrar num delírio. Também não seria interessante a gente fazer uma visão de que precisa haver um otimismo ingênuo para esse momento. É um momento de crise, é um momento de transição. Não ficamos nessa ideia boba de que teremos tempos melhores que virão. Não. Seria, de fato, pensar assim e fechar os olhos, ignorar e viver uma mediocridade e pronto. Talvez aqui começa um pouco o nosso caminho de oração. Não devemos fugir. Talvez o maior pecado nosso é fugir como os discípulos de Emaús. Deixar a comunidade, dispersar-se, cada um no seu caminho, afundado na desilusão e no desencanto. Esse é o maior pecado. Quanto não acreditamos mais, quanto não cremos mais, quanto não atuamos mais para transformar. Encontramos um demônio, um diabo. Vemos um diabo. E dali, daquele diabo, distanciamos de tudo, de todos. Perdemos essa força, que é bonito no Evangelho de João, porque as mulheres, elas querem assumir uma perspectiva de reencanto, enquanto os discípulos de Emaús, aqueles que fogem, desiludidos, não acreditados de mais nada, justificado que há um demônio que ocupa o centro. É triste, porque não atuamos mais com força de atuação, de transformação. O que precisamos aprender na lição de Emaús, que a solução não é sair da igreja, a solução não é sair da realidade, a solução não é condenar essa realidade, mas reconectar com a história, com o grupo, com a dor do momento. E viver e compartilhar mais da vida. Fazer uma esperança nascer. Mesmo sabendo que não vamos transformar tudo isso. Mas estamos dando o início. Não quer dizer que nós teremos o meio e o fim. Mas temos o compromisso de darmos o início. Alguns homens e mulheres, e como cada um de nós, nos perguntamos sobre o aprofundamento da mensagem do ressuscitado. E que esse aprofundamento do ressuscitado é só possível quando ouvimos a palavra juntos. Ouvimos a palavra juntos. Lembre sempre disso. Não quer dizer que a comunidade que eu estou, com a família que eu estou, com a sociedade que eu estou, com o tempo que eu estou, seja melhor. Mas juntos ouvimos. E que na cena de João, o ouvir junto, mesmo decepcionado, frustrado, arde o coração. E aí começa tudo uma coisa nova. Abre-se os olhos. Abre-se os olhos. E esses homens voltam com toda uma força. Por mais morto que pareça diante dos nossos olhos, o ressuscitado, ele vive
entre nós. Ele está nesta comunidade, nesta sociedade fragilizada, empobrecida, ao qual não temos crédito, ao qual a chamamos de demoníaca. Talvez lembremos uma frase de Antônio Machado, que vai dizer: pensei que a minha casa estava desligada, consumida, destruída, remexi as cinzas e queimei a mão. Penso que aqui começa a nossa oração. Mais que tenhamos descrédito, o grande perigo é achar que não há mais nada que se possa fazer. Mas tudo está aí. O que é necessário é remexer. É remexer essa realidade com esperança e com olhar aberto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.